Raízen ou Jalles Machado, qual das duas seria a melhor oportunidade nos preços atuais para o investidor de longo prazo focado não só em crescimento patrimonial, mas também em dividendos crescentes, né? Então, investindo para o longo prazo, você tem esse grande benefício, né? Empresas vão crescendo seus lucros e nessa esteira você tem os seus dividendos crescendo ano a ano. A gente sabe que as duas empresas atuam no mesmo setor, né? O setor de açúcar e etanol é um setor no qual o Brasil tem vantagens competitivas claras, mas apesar de atuarem no mesmo setor, as duas empresas têm modelo de negócios bem diferentes, né? Então, tanto a Jalles tem as suas vantagens competitivas, como a Raízen, que hoje tem uma proposta ambiciosa de concentrar no seu portfólio diversas soluções energéticas, né? Então, ser um player realmente completo. Mas com base no valuation, nos dividendos e também na perspectiva de crescimento, qual das duas seria a minha principal escolha? E o meu compromisso nesse vídeo é entregar para vocês uma análise comparativa completa e didática. Então, você tem que sair desse vídeo compreendendo bem o modelo de negócios das duas empresas, sabendo onde cada uma delas brilha mais e quais são os potenciais aqui a longo prazo. Se eu cumprir esse objetivo, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando aqui a sua inscrição, compartilhando esse vídeo também em outras plataformas que você me ajuda demais. Começando pela Raízen, uma ação que acumula uma queda de 14% nos últimos 6 meses, e estamos falando aqui de uma empresa high quality, empresa que está no topo da cadeia de mercado, não só por ter uma marca já bem consolidada no mercado onde atua, mas porque também ainda tem alguma perspectiva de crescimento. Vejam que estamos falando de uma empresa completa que atua não só no setor de açúcar e etanol, mas também no setor agrícola, no setor de mobilidade. A empresa entrega também serviços de instalação de energia solar, então estamos falando aqui de energia distribuída. Então vejam que não é simplesmente açúcar e etanol, e sim uma empresa diversificada em diversos ramos da economia. Inclusive, a empresa atua também no setor de varejo, com crescimento expressivo das suas lojas, né? Tanto o Shell Select, Shell Café e os mercados OXXO, que tem crescido bastante. Uma das propostas de crescimento da Raízen hoje é oferecer justamente a energia distribuída para toda essa rede de supermercados. Então vejam que temos aqui um crescimento altamente capilarizado. Pessoal, sendo uma marca bem consolidada no contexto global, a Raízen desfruta de algumas vantagens em termos de qualidade, né? A primeira delas é que a empresa investe bastante em tecnologia, o que acaba gerando uma eficiência produtiva muito maior. Temos também o fato da empresa ser fornecedora de grandes marcas a nível global. Isso gera um certo nível de previsibilidade com contratos de longo prazo e, além disso, pessoal, estamos falando de uma empresa que consegue receber em moeda forte. Isso ajuda a preservar o resultado da companhia mesmo em momentos de dificuldade aqui na nossa economia interna. Agora aqui temos um ponto estratégico interessante, o fato do Brasil ter vantagens naturais na produção da cana-de-açúcar, né? Isso por si só já situa as nossas empresas aqui numa prateleira acima dos pares globais. Outro ponto interessante é que atualmente a Raízen tem trabalhado com o etanol de segunda geração. Isso tem um forte apelo sustentável, porque vejam que toda a cana-de-açúcar será aproveitada durante esse processo. Tanto o caldo, que atualmente é o principal insumo extraído e transformado tanto em etanol de primeira geração, como também em açúcar, mas também agora o bagaço vai ser utilizado na moagem. E acima de tudo, o bagaço e a palha vão ser utilizados para a bioeletricidade e também para o etanol de segunda geração, que é um etanol que tem uma margem muito maior. E no final disso tudo, tanto a vinhaça quanto a cinza vai ser utilizada para a produção de biogás. Então vejam, pessoal, que é um processo bem estruturado, que tem um forte apelo sustentável e que, acima de tudo, vai gerar uma forte economia de custos a longo prazo, uma vez que toda a cana é aproveitada durante esse processo. Claro que para extrair todo esse valor adicional da cana-de-açúcar é necessário muito investimento não só em bens industriais, como também em tecnologia, e é isso que diferencia a Raízen hoje no mercado de produção de açúcar e etanol, né? Então, é uma empresa que tem diferenciais competitivos por longo prazo, e cabe destacar que o fato desse etanol de segunda geração ter um apelo sustentável grande e margens muito maiores já apresenta uma demanda praticamente contratada no mercado global, né? Tanto no mercado europeu quanto no mercado americano. Como vocês podem ver, tanto a vinhaça quanto as cinzas vão se tornar insumos para as usinas de biogás. E atualmente a empresa possui 2 módulos em construção, um deles já está praticamente pronto, com uma grande capacidade de geração de energia adicional. Então vejam que diferencial estratégico interessante. A companhia consegue extrair todo o potencial da cana-de-açúcar até o bagaço e a vinhaça, e tudo isso vai acabar se traduzindo em mais receitas para a companhia, uma vez que ela tem a meta de operar 39 módulos de biogás até 2030 e 2031, né? Então vejam que isso aqui é uma nova solução energética, né, pessoal, podendo ser entregue de acordo com a demanda dos clientes. Isso permite também
flexibilidade por parte da empresa. Então, quando a gente fala de Raízen hoje, estamos falando de uma empresa que está caminhando para se tornar não só um player que atua no segmento de distribuição de combustível, de açúcar e de etanol, mas uma companhia que atua também no varejo, que pode ter flexibilidade para entregar energia sob demanda contratada, seja através da instalação de painéis solares ou até mesmo através do mercado de biogás. Olhando agora para os indicadores fundamentalistas da Raízen, temos aqui uma empresa negociada a um PL de 9 vezes, um PVP de 1,3 vezes, um EV/EBITDA de 2 vezes. Galera, quando a gente fala de empresas de commodity, principalmente empresas que exportam parte dos seus resultados, é interessante a gente olhar bem mais aqui para o EV/EBITDA, e me parece uma empresa bastante descontada. Atualmente está com endividamento bem controlado, a margem líquida da empresa é historicamente baixa, talvez esse aqui seja o ponto de atenção. E aqui existe um ponto positivo e um negativo. O negativo é que quando tiver um estresse no mercado, uma menor demanda global, corre o risco da companhia apresentar um prejuízo pontual. Em contrapartida, se a empresa conseguir aumentar em 1,5% aqui a sua margem líquida, ela praticamente dobra o seu lucro líquido. Então, em momentos favoráveis do mercado, poderemos ver uma explosão nos lucros da companhia. Atualmente a empresa está conseguindo entregar indicadores de rentabilidade, ok? Mas um ponto de atenção é que no início de 2024 o etanol vem em queda, inclusive tocando a mínima dos últimos 12 meses. Então talvez o primeiro trimestre de 2024 seja um trimestre um pouco mais difícil, tanto para a Raízen quanto para a Jalles Machado, devido a esse ciclo de queda no etanol. E de certa forma isso vai impactar também o resultado da companhia. E o mercado já vem antecipando um possível resultado ruim. Vejam vocês que a cotação da Raízen vem em queda nos últimos dias, praticamente acompanhando a queda existente aqui no preço praticado do etanol. Atualmente a Raízen conta com 13 recomendações de compra com preço-alvo na casa dos R$6, o que nos daria um upside aqui de 100% na cotação atual desse ativo. Vejam vocês que a Raízen não é a empresa mais barata do mundo, Porém aqui você está comprando uma empresa que possui um alto nível de qualidade e que tem uma proposta muito promissora, de se tornar um player completo no setor energético, entregando energia sob demanda para os clientes. Então essa flexibilidade pouquíssimas empresas conseguirão ter nas próximas décadas. Bom, falando agora da Jalles Machado, uma small cap do setor de açúcar e etanol, vejam que estamos falando de uma empresa que tem um valor de mercado de apenas 2 bilhões de reais, Então é mais fácil para a Jalles Machado triplicar de tamanho do que para a Raízen. Isso aqui também pode acontecer, mas vai demorar mais tempo, uma vez que a Raízen tem um tamanho aqui de 30 bilhões de reais. A Jalles Machado é uma empresa que desfruta de algumas vantagens competitivas, Ela tem um processo produtivo bem diferenciado, começando pelo sistema de irrigação da empresa, que cobre 100% da área crítica. Isso será um grande benefício em momentos de estiagem. Vocês sabem que a cultura da cana-de-açúcar demanda muita água. Então, se está chovendo pouco, a Jalles tem a compensação através do seu sistema de irrigação. Ela também utiliza bastante tecnologia no seu planejamento e no monitoramento também das culturas. Vejam que ela possui torres de controle agroindustrial com monitoramento em tempo real de parâmetros agrícolas e industriais. E não tem jeito, pessoal. A produtividade ela vai crescendo a partir do momento que a empresa vai embarcando maior tecnologia, gerando ganho de eficiência a longo prazo. Outro ponto interessante é que a empresa possui um processo de agricultura regenerativa. Então, se vocês não sabem, hoje a Jalles Machado é o maior produtor de açúcar orgânico no Brasil. E esse açúcar tem um apelo muito forte no mercado europeu, um açúcar que não utiliza defensivos e nem agrotóxicos. Então vejam que nós temos aqui um processo produtivo um pouco mais refinado, uma vez que a empresa não utiliza agroquímicos. Pelo contrário, ela faz o uso de elementos biológicos como o próprio predador natural para evitar o desgaste e contaminação do solo e também dos seres humanos, além de impulsionar a produtividade. Então esse processo produtivo, difícil de ser replicado, gera esse selo de qualidade para o açúcar orgânico da Jalles. Outro ponto interessante é que a Jalles aproveitou esse ciclo favorável dos últimos anos, tanto do açúcar quanto do etanol, para pegar parte dos lucros e reinvestir nas operações, adquirindo novas usinas, expandindo seu parque industrial e agregando para o crescimento da produtividade a longo prazo. Isso mostra uma alocação de capital eficiente e inteligente. Olhando agora para os indicadores fundamentalistas da Jalles, temos aqui uma empresa negociada a um PL de 3,4 vezes, parece realmente um desconto grande frente ao que a empresa tem entregado, um PVP de 1 vez,
está com endividamento um pouco elevado, mas tem que lembrar que essas empresas cíclicas, elas conseguem entregar um EBITDA explosivo de um ano para o outro. Isso pode puxar a alavancagem para baixo. Outro ponto interessante é que ela tem uma margem muito maior do que a Raízen, né? Então vejam como a Jalles tem entregado um crescimento de margem nos últimos anos. Isso mostra ganho de eficiência nas operações da empresa, né? Além disso, está com indicadores de rentabilidade mais elevados também, um ROI de 31% e um ROIC de quase 16%. A empresa tem sofrido também com a queda no preço praticado do etanol, mas tem conseguido compensar isso parcialmente com o segmento de açúcar branco e também com o segmento de açúcar orgânico. Atualmente nós temos 5 recomendações de compra para as ações da Jalles Machado com preço-alvo na casa dos R$ 11,70, que nos daria um upside aqui de 60% na cotação atual, né? No dia de hoje a empresa está sendo negociada a R$ 7,19 e comprar abaixo de R$ 7,00 seria uma verdadeira barganha, principalmente considerando os resultados que a companhia tem entregado, né? Então o setor de açúcar e etanol, principalmente o setor de etanol, anda bastante estressado, uma vez que a própria Petrobras não segue a paridade de preços, então temos aqui uma gasolina relativamente mais barata. Agora um ponto de atenção importante para todo o setor de etanol, né? Tanto para Jalles quanto para Raízen e também para São Martinho. Recentemente nós tivemos a aprovação de um projeto de lei por parte da Câmara dos Deputados, projeto esse denominado Combustível do Futuro. Esse projeto prevê, entre muitos pontos, o aumento de etanol anidro na mistura com a gasolina. Vejam que antigamente esse percentual ficava entre 18% e 27% e agora, com a edição dessa lei, vai ficar entre 22% e 30%, podendo ser elevada a 35% no futuro. Então, de uma forma ou de outra, haverá maior demanda de etanol no mercado, né? Isso vai impactar positivamente o resultado tanto da Jalles quanto da Raízen a médio e longo prazo. Então, se você quer uma empresa mais dinâmica, com uma proposta mais ousada para o longo prazo, que atua dentro de vários segmentos que estão diretamente conectados com o setor de energia, você pode optar pela Raízen. É uma empresa com altos níveis de qualidade, com certeza vai agregar valor qualitativo para a sua carteira e uma empresa que sempre terá um histórico de pagamento de dividendos, né? Que é uma forma da Raízen fazer os lucros chegarem na holding, que é a Cosan. Então é uma empresa muito interessante, não está tão descontada nos preços atuais, mas a gente entende que empresas com maior padrão de qualidade tendem a ser negociadas a múltiplos mais elevados também. Porém, a minha opção principal hoje seria nas ações da Jalles Machado, né? Por alguns pontos aqui. O primeiro deles é que é uma small cap, então aqui tem um potencial maior de se multiplicar a médio e longo prazo. O segundo ponto é que a Jalles também possui importantes diferenciais competitivos para o longo prazo, que remete a um padrão de qualidade acima da média, e é isso que você busca para uma carteira de investimentos de longo prazo. Você vai ficar casado com a empresa ao longo de décadas. Você quer uma empresa que tenha padrões qualitativos acima da média. E o terceiro ponto é que a Jalles estaria muito mais descontada nos preços atuais, né? Tanto pelos múltiplos no preço atual, pelos dividendos pagos, mas principalmente pelos indicadores de rentabilidade e eficiência. Então vejam que temos aqui uma margem líquida de 30%, é uma margem extremamente elevada. Estamos falando aqui de um ROI de quase 32% e um ROIC de 17%. Então, por esses pontos, se eu tivesse que escolher apenas uma dessas ações para trazer para a carteira, eu iria de Jalles Machado, mas ambas são excelentes empresas e no mercado de ações você pode sim trazer as duas se você julgar que cabe na sua carteira de investimentos de longo prazo. Lembrando sempre que nada nesse canal se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, a intenção é realmente trazer informação relevante para você mesmo tomar suas decisões, conhecendo muito melhor as empresas, fazendo uma alocação de capital eficiente. E se eu te ajudei, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, compartilha esse vídeo em outras plataformas que você me ajuda bastante e deixe também um comentário. E até o próximo vídeo.